Olá, eu sou Léo Lupe e esse é o segundo episódio do podcast O Rio Não É Para Amadores. E o Brasil definitivamente não é. E hoje eu tô aqui com um cara que sabe muito bem, sabe na pele, que o Rio não é para amadores. Esse cara, ele é delegado, policial, cientista político também, formado em Tem comunicação doutorado. social, Isso também, também. assim como eu. Hare Krishna. Também. E é um cara que trabalhista, brisolista, assim como eu. E vou me permitir te chamar amigo Oh, Orlando Zacconi. uma honra. Para mim é uma honra estar aqui com Orlando Zacconi, que se auto-intitula policial antifascista. E aí a minha primeira pergunta é, Zacconi, o que é ser um policial antifascista? Boa, Léo. Então, esse movimento começou em 2016, momentos antes do antifascismo virar, né, uma bandeira ou algo relevante no debate político nacional. Naquela época ninguém falava nisso. E eu tive contato com policiais do campo da esquerda, né, lá na Bahia. E por eu já me apresentar como um delegado de polícia do campo da esquerda, havia alguns policiais no Brasil que me procuravam pelas redes sociais. E quando eu encontrei esse grupo, que era um grupo grande, era até um grupo sindical, Sancofa, lá na Bahia, eu falei, pô, a gente precisa criar um espaço político para os policiais do campo da esquerda. E aí viu, pô, beleza, vamos, qual o nome do movimento? Aí bateu primeiro a questão policiais pela democracia. Mas alguma coisa me dizia que o nome democracia já não estava. Isso em que ano? 2016. Ano importante. Exatamente. E ali a gente já estava vendo todas aquelas manifestações que, a partir do impeachment da Dilma, né, a memória de torturadores. E eu conhecia os movimentos antifa que eram muito ativos na Europa e Estados Unidos já, né? Lá no final dos anos 90, início de 2000, já haviam movimentos antifas. E eu falei, bom, vamos profanar, né? Policiais antifascismo. Por que profanar? Porque eu sigo a ideia de que hoje a força política está na profanação. Por quê? O que é a profanação? A gente tem que dessacralizar o debate político. A gente não pode mais tratar o debate político como sendo a luta do bem contra o mal, né? Em todos os sentidos, né? Você sabe que eu milito na questão da legalização das drogas e é um debate que está completamente arraigado, né, dessa sacralidade, né? Droga é do bem, droga do mal. Inclusive a separação de drogas lícitas e ilícitas as drogas lícitas são as do bem, vendem na farmácia, e as drogas ilícitas são as do mal, vendem na boca de E fogo. às vezes fazem tão mal quanto, ou até mais mal. Exatamente, mas nós vamos falar desse tema mais para frente. Mas voltando aos policiais antifascismo, a gente estava ali profanando, porque para os antifas, né, os antifas radicais, eles têm um movimento chamado ACAB, ACAB. Sabe o que significa ACAB? All cops are bastards. Todos os policiais são bastardos. Eles odeiam policial. E quando a gente colocou o nome policiais antifascismo, a gente estava arrumando uma briga para dentro da polícia também, porque Sim. policiais diziam, você está nos chamando, quem não é do seu movimento então é fascista? Ou seja, a gente provocou o debate E político você é tanto... provocador, né? Mas tem que Você ser. é corajoso. Na política, se não provocar, não avança. E aí a gente provocou um debate interno na polícia, inclusive apresentando a existência de policiais de esquerda que estavam ali escondidos, bem tímidos, com vergonha. Hoje a gente tem um orgulho do movimento Policiais Antifascismo ter ajudado a incluir o debate da segurança pública e o trabalhador policial nos partidos de esquerda. Hoje alguns partidos, no caso do PT, tem um setorial de segurança que é formado por muitos membros do nosso movimento, só que o nosso movimento ele é suprapartidário, ou seja, nós temos companheiros, camaradas em vários partidos. Eu mesmo estou no PDT. Então, nós temos companheiros do PT, né, no PSOL, no PCB. Nossa, é emocionante você ver um soldado da PM do PCB. É de emocionar. E a gente conseguiu um espaço político onde esses policiais do Brasil todo, imagina, hoje na nossa coordenação nacional, nós temos guardas municipais de Belém do Pará, né? Ou seja, a gente conseguiu num território grande como o nosso, né? E com essa diversidade de categorias policiais, porque lá a ideia do trabalhador policial pega não só policial civil, militar, policial penal, que antigamente era o agente penitenciário, guardas municipais, policial rodoviário federal. Então são muitas categorias num território gigante, mas que se reconhecem como policiais de esquerda e entendem que hoje, né, nós devemos
nos posicionar na luta antifascismo, entendendo que o fascismo é algo que não contempla, né, opositores, que não contempla divergência. Sim. A nossa ideia de antifascismo é no sentido de que a gente vê hoje, principalmente na área de segurança, é o local, locus, onde opera esse pensamento do fascismo, é de completa intolerância em relação à divergência política, em relação a determinadas categorias que são construídas como matáveis, né? Então, a ideia, né, Sim. do Bukele, né? O que é o projeto Bukele, se não um projeto fascista que extermina? Agora os El caras... Salvador, né? Pô, Bukele agora botou prisão perpétua E a gente vê os políticos para da adolescente. extrema-direita usando alguns setores da sociedade, a polícia é um deles, né? Sim, Você sente que os policiais muitas vezes são usados pela direita. muito, porque a direita... Aí eu tenho uma tese que eu queria até conversar contigo, porque tem a ver com a história do PDT, do que o Brizola construiu no Rio de Janeiro. Assim que terminou a ditadura, ou ainda não tinha terminado a ditadura, estava no final da ditadura, tivemos eleição de governos populares no Brasil, até antes do final da ditadura. Sim, Um com deles Brizola. foi o Brizola, em 82. Então, nós tivemos Brizola no Rio, Alceu Colares no Rio Grande do Sul, Miguel Arraes em Pernambuco, né? A gente pode botar até Franco Montoro também, de uma certa forma, em São Paulo, que foram governos democráticos, populares, que tentaram, na área de segurança, fazer um contraponto em relação ao que foi construído na ditadura militar, né? Então, contemplar, né, a garantia de direitos fundamentais, principalmente direitos humanos, né, na atuação da segurança pública era fundamental. Foi por isso que o Brizola, né, construiu no projeto de segurança pública alicerces, né, que eram necessários, inclusive, para a efetivação do projeto do CIEPs. Porque como é que o Brizola ia fazer CIEPs se não tivesse um projeto de segurança que respeitasse aquelas comunidades pobres, as favelas, né, como espaços de moradia, de residência, né? E as pessoas dizem que o Brizola proibiu a polícia de ir na favela. Isso é a primeira fake news que colou. Isso é uma mentira. O que o Brizola fez foi colocar as mesmas regras que são, né, colocadas em outras áreas da cidade, principalmente das áreas nobres. Na Barra da Tijuca, eu moro na Barra. Ninguém pode entrar num condomínio e invadir um apartamento sem mandado judicial. Então, por que isso não vale para a moradia da favela? Então, foi essa discussão, né, que acontecia naquele momento. E outros governos também foram nessa linha e a gente deu um azar histórico. Qual foi o azar? Era justamente nesse momento de transição da ditadura para a democracia, com esses governos populares, colocando os direitos humanos, né, como um ponto importante na área de segurança, que houve um aumento impressionante da violência e dos índices criminais nos grandes centros urbanos. Sim. Só que aí é que é o problema. Esse aumento dos índices criminais e da violência era fruto do avanço do modelo neoliberal, com o crescimento da desigualdade, dos bolsões de pobreza, das desigualdades. Dos bolsões de pobreza. Mas o que a direita fez? Não, a criminalidade, a violência está aumentando por conta dos direitos humanos. Os direitos humanos são um estorvo para a segurança pública. E eles construíram esse discurso, que foi um discurso, inclusive, que em 88 já era tão forte que fez com que muitos dispositivos autoritários fossem colocados na Constituição cidadã. Um deles é o artigo 142 da Constituição, que diz que cabem às Forças Armadas garantir o funcionamento dos poderes da República. Cara, é o poste mijando no cachorro. Não são as Forças Armadas que têm que garantir o funcionamento dos poderes da República. São os poderes da República, é a República que tem que garantir o funcionamento das Forças Armadas. Mas essa inversão toda foi possível justamente por conta desse medo. O medo sempre foi o vetor para que as políticas autoritárias, né, e o fascismo avancem, né? E o Brizola apanhou muito da Globo, já naquela época, por conta do aumento da criminalidade. E como o Zacconi lembrou aqui, criou-se essa grande falácia de que o Brizola foi o responsável pelo crescimento da criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Sim, Um grande mito. Que é repetida hoje por pessoas Até que hoje. sequer existiam, nasceram bem depois, jovens que às vezes repetem isso, né, como se fosse uma verdade. Mas a gente tem que buscar também a nossa responsabilidade em ter deixado as coisas chegando até aí. Eu também tenho uma tese. Acho que a minha tese foi que a gente não conseguiu construir um discurso radical
de esquerda capaz de demonstrar que o problema da violência, que o problema da criminalidade estava no modelo econômico. A gente se rendeu, de uma certa forma, enquanto esquerda, nós nos apresentamos enquanto uma esquerda liberal, uma esquerda que quer conviver com esse modelo econômico de uma forma menos danosa, mais boazinha. E aí não deu, porque esse modelo, infelizmente, ele contempla no seu projeto o extermínio, o aumento do encarceramento. O modelo neoliberal traz um refúgio, uma sobra de gente que não se consegue ser colocada nem como consumidor, nem como produtor, está fora, né, da engrenagem. E essa galera que está fora da engrenagem, essa massa de pessoas, elas têm que ser excluídas, faz parte do modelo. Ou pelo cárcere, que passou a ser uma economia, né, ou pela vala, que também é. Por isso é que a gente está vendo, né, todo esse sentimento, né, ou falta de sentimento em relação a essas letalidades promovidas pelo Estado brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro, né, a operação nos complexos da Penha e do Alemão, 120 pessoas, e o cara, aqueles que estão organizando a matança saem fortes, fortalecidos politicamente. Porra. E nesse modelo, a política de segurança pública vira uma política de enxugamento de gelo, de ações midiáticas e de enxugamento de gelo dentro desse modelo neoliberal que você se referiu. Porque morrem aqueles jovens ali e no dia seguinte o tráfico se refaz. Continua. Né? Sim, nesse ponto... Isso é um fato. Então a direita não apresentou até hoje uma solução também eficaz para a segurança pública. A gente teve 4 anos de governo Bolsonaro e não se resolveu nada sobre segurança pública. Mas ao mesmo tempo a esquerda não está conseguindo ainda dialogar com a população nesse tema da segurança pública. Onde é que a esquerda está errando? Então, vamos lá. A direita, ela vai num discurso que é como correr o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Uma vez eu estava na academia de polícia falando com alguns pares, alguns delegados, falei, olha, se matar e prender resolvesse, nós tínhamos que estar vivendo no Éden, no paraíso, porque não existe, né, um lugar no mundo que se mata tanto, né, no caso, a partir de ações policiais se produz tanto cadáver e se prende tanto. O Brasil é o 3º país no mundo em números absolutos de preso, né? E preso por 100 mil habitantes, o Brasil está entre os 6 maiores do mundo. Então não se prende pouco, né? Então, por que não está funcionando? Aí sabe qual foi a resposta que eu tive? É porque ainda não matamos nem prendemos o suficiente. Esse discurso do cachorro correndo atrás do próprio rabo faz com que a direita se mantenha na ideia, sempre, de que precisamos matar e prender mais. E isso cola, de uma certa maneira, com a população. Por quê? Aí vem o problema da esquerda. A gente tem que efetivamente construir um discurso radical que mostre. O Brizola, por exemplo, quando perguntavam para o Brizola qual era o projeto de segurança pública do governo dele, ele abria um sorriso de orelha em orelha e falava assim, nosso projeto de segurança pública são os CIEPs. Cara, isso é sensacional, porque quando você dá essa resposta, você diz, não vamos resolver esses problemas que vocês estão querendo resolver, né, através de forças públicas de segurança, porque quanto mais polícia, né, mais o ambiente mostra que está debilitado. Repara, países, né, onde a segurança pública vai bem, precisam cada vez de menos polícia, de menos prisão, né? Se você está precisando de mais polícia e mais prisão, é o contrário, você tem o sintoma de que as coisas não vão bem. São países com altos índices de educação, de saúde, nos serviços públicos. Com certeza, né? E agora a gente tem outros elementos também, porque existem países que têm também esses mesmos problemas que nós enfrentamos no Brasil e que não tem esse nível de violência, né? E aí a gente tem que também, infelizmente, né, nesse momento, olhar para o nosso DNA, né? Do DNA da formação, né, social brasileira, né? Nosso país foi construído através de 2 grandes genocídios, né? Dos povos originários, né? Do povo negro, né? Escravismo. Então, isso está no nosso DNA, inclusive gerando essa insensibilidade que, de uma certa forma, né, é um campo farto para a direita crescer, porque esse sentimento de que algumas pessoas não merecem viver está nesse DNA. Né? Então, quando você vê uma notícia de que 120 pessoas morreram numa operação, inclusive algumas sem cabeça, né? Porque os corpos foram encontrados sem cabeça, e
o sentimento social é no sentido de que eles já foram tardes, porque eles estão sendo identificados como traficantes de drogas, pessoas armadas, dominando território, narcoterrorista, que é essa história que o Trump está inventando agora, né, justamente para viabilizar ainda mais essa política de extermínio. Então, aí a gente tem que olhar esse DNA, né? Isso pega de uma maneira muito fácil, né, Na população. na população, por conta disso, desse histórico onde a gente sempre teve grupos que eram vistos como não pessoas, né? Então, acho que também tem esse Não à problema. toa essas chacinas e esses genocídios acontecem nos grandes bolsões de pobreza, né? Aí a Exatamente. gente falou aqui do Brizola, a gente tá aqui com o nosso Brizolinha. Gente, o Brizola, criou-se esse mito, né, de que o Brizola deixou crescer a criminalidade no estado do Rio, mas na verdade, gente, ele só respeitava os direitos humanos, isso na década de 80, quando ainda não estava no boom, né, de se falar sobre isso. E o que ele dizia, foi como o Zacone me lembrou aqui, tem que ter uma liminar para entrar na casa de alguém, em Copacabana, na Barra da Tijuca, e assim tem que ser em qualquer Sim. comunidade, qualquer favela do Rio de Janeiro. Foi isso que o Brizola fez enquanto política de segurança pública. E ele investiu no CIEPS, que era a vacina contra a violência. O Darcy Ribeiro dizia que a gente tinha que construir escolas para não ter que construir presídios no futuro. E aí eu quero lembrar alguns dados. Brizola colocou o Coronel Nazaré Cerqueira, primeiro homem negro, comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Perfeito. A gente teve no governo Nilo Batista também, né, trabalhista, a DEAN, criação da DEAN, e olha como a vida dá sinais, como diz a minha amiga Marta Rocha. A delegada Marta Rocha foi, né, chefe da Delegacia de Mulheres. Então a gente teve no trabalhismo aqui no Rio um pensamento progressista voltado para a segurança pública, não foi isso mesmo? Foi. E você teve a honra de trabalhar com todos eles, né? Exatamente. Infelizmente, eu entrei na polícia já em 99, já depois. O meu contato com o Mas professor você foi aluno do Batista, Nilo. foi no mestrado, né, na Cândido Mendes, e eu tive uma proximidade com ele e ele me falou coisas muito interessantes. Você sabia que o sobrevoo de helicóptero, né, foi proibido em algum momento nas operações policiais? Sabe por quê? Porque destelhava os barracos. Naquela época, você ainda tinha barracos que não eram de alvenaria, Sim. com um telhado meio que, né, de elementos que, com a ventania do helicóptero que dava a rajada, o cara ficava sem casa. Então, repara, tudo era no sentido de proteger, né, esse direito fundamental de todo cidadão. E aí foi quando se considerou um morador da favela um cidadão digno de respeito, né? A moradia, a Claro. dignidade, né, de uma residência. Então, isso tudo foi interpretado. E é interessante que as pessoas que criticaram, em algum momento, né, eles hoje começam a perceber. Eu já vi muita gente que criticou lá atrás, até o telejornal, né, da Globo, uma vez falou, não pode ter operação em horário escolar. Pô, o Brizola falou isso lá atrás. E hoje todo mundo defende educação pública em tempo integral. Tempo integral também, batia. E na época ninguém, inclusive parte da esquerda, batia no Brizola por conta disso, né? Exatamente. Mas ali também teve o seguinte, era uma disputa política. Né? E você sabe que mesmo no campo da esquerda, o Brizola não apanhava só da direita. Não, sim. Mesmo no campo da esquerda, já naquele momento havia muita resistência ao crescimento político do Brizola. Né? E, infelizmente, né, ele sofreu esses ataques de todos os lados. É bom que deixe isso aqui Sim. consignado. Né? E esses ataques de todos os lados eram justamente para fazer com que ele não fosse, né, não chegasse a implementar um projeto nacional para esse país. Foi uma perda. Caso Não ele sei se tivesse sido eleito presidente da República em 89. Eu não sei se ele ia conseguir implementar, mas ele ia tentar. Ele ia tentar. Com certeza. Não, e a gente falou aqui sobre... Eu tô aqui com uma camisa, né, que fala aqui, o que a vida quer da gente é coragem, que é uma frase do Guimarães Rosa. E esse cara aqui resume muito isso, é um cara muito corajoso, como vocês podem ver, por tudo que ele fala. E o Brizola foi um desses homens corajosos, pioneiros. E ele implementou o projeto do CIEPS, e o Darcy Ribeiro foi candidato à sua sucessão, e o Moreira Franco concorreu contra ele, ganhou a eleição. E o Moreira Franco dizia que ia acabar com a violência no Rio de Janeiro. Em 6 meses. E foi em 6 meses. Foi um grande estelionato eleitoral. O Moreira Franco disse que ia acabar com a violência no estado do Rio em 6 meses. Obviamente, não acabou.
E começou a acabar com os CIEPs, né? Começou a sucatear os CIEPs. Você sabe Hoje qual é- existem os prédios ainda dos CIEPs, mas você não existe mais o projeto Não, do acabou. CIEP da educação em tempo Você integral. sabe como é que a direita está trabalhando o tema da segurança hoje? Dizendo que o problema, né, para se efetivar o avanço, né, de conquistas na segurança, o que está atrapalhando são as leis. E que, portanto, é necessário, né, novas leis que sejam mais rígidas, né, que aumente a punição, o tempo de encarceramento. Com isso, né, a direita está conseguindo, através desse discurso, né, colocar candidatos da área de segurança, que é a tal da bancada da bala, que cada vez vem crescendo mais, né? Aqui no Rio de Janeiro nós vamos ter alguns candidatos, né, que passaram pelas forças de segurança, acho que o último secretário de Polícia Civil, o último secretário de Polícia Militar, estão vindo candidatos falando sobre esse tema dessa forma, né? É necessário que policiais estejam para fazer leis penais mais rigorosas, porque a polícia prende, o judiciário solta. Essa é a Que é o construção modelo que tem. Bukele em El Salvador, né? Exatamente. Né? E é importante que a população entenda, né, que esse modelo Bukele, ele não tem nenhuma garantia, né, no que diz respeito à ampla defesa. Existem processos coletivos, existem pessoas que estão presas, né, inclusive para averiguação, né, e agora, inclusive, eles avançaram com prisão perpétua para criança. A coisa lá está muito E lá tem complicada. pena de morte também. Acho que no Bukele tem pena de morte, tem. Lá em El Deve ter. Salvador. Deve ter, eu não sei. Mas eu acho Igual que na tem. ditadura militar. Não, Pena sim, de morte exatamente. é muito bizarro a gente ver isso ser Mas a pena de legitimado, morte né? tem até nos Estados E o Unidos, né, em alguns estados, saudosismo, né? o saudosismo da ditadura, o quão forte ainda é no nosso país, né? Sim, mas é nessa perspectiva de uma falta de uma construção crítica de onde está o problema. Porque, repara, se você olhar os complexos da PEN e do Alemão e achar que o problema são os grupos armados que estão ocupando o território, que são um problema. Claro. Estou dizendo que eles não são um problema, mas, na verdade, eles são a consequência de um outro problema maior. Eles não são a causa do problema. Porque, coincidentemente, como você falou, na década de 80 e 90, converge com o auge do neoliberalismo. Sim, e o neoliberalismo faz uma Do coisa que tem a avanço ver do com a questão da neoliberalismo. segurança. Ele deixa mercados ilícitos para serem apropriados por grupos, né? Para dar um respiro. Porque, meu amigo, é exatamente assim, uma economia que é entregue, a economia das drogas ilícitas, ela é entregue para que esses grupos, né, consigam oferir lucros. Sim. Né? Evidentemente que eles vão ter os lucros dele na base do negócio, que é onde se tem os menores lucros. Né? Depois, quando você vai subindo, né, no negócio, esses lucros vão para as fintechs, vão serem Teve uma trabalhados. operação recente na Faria Lima, né? Que Exatamente. prendeu por lavagem de dinheiro, né? De Pois é. tráfico. Mas esse dinheiro, quando sai do negócio ilícito, que é na base onde estão operando o que eu chamei no mestrado de acionistas do nada, né? Aqueles que estão no negócio, mas que não conseguem lucros significantes, né? Porque hoje, quando você vê a lucratividade do mercado das drogas no varejo, tem pesquisas que já foram feitas, inclusive, pela Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, ainda lá atrás, no início dos anos 2000, que 70% do que eles ganham com os negócios, eles têm que comprar em arma. Daí é que vem um grande problema. O investimento em arma é 70% da economia dos caras. Por quê? Porque eles precisam estar armados para defender o território da invasão de outros grupos. Sim. Não é do Estado, não, hein? O Estado, quando quer, ele entra em qualquer lugar. As cenas da invasão, daquela lá atrás do Alemão, né? Não tem essa. Na hora que o Estado quer, vem a aeronáutica, vem a marinha, exército, E por que não anfíbio, hein? E por que não entra? Não entra agora porque tem todo um custo operacional e porque eles não sabem o que fazem para ficar lá dentro. A última tentativa de entrar e ficar foi o projeto da UPP, né? Que só existiu para garantir os negócios dos grandes eventos. A UPP, ela foi criada, pensada justamente para garantir as Olimpíadas e a Copa do Mundo.
Tanto que todo mundo sabia que quando terminasse os grandes eventos, a UPP ia acabar. E aconteceu isso. Aconteceu, mas por quê? O objetivo da UPP era impedir a disputa territorial. Porque como é que você vai fazer a Olimpíada e Copa do Mundo com o Vidigal tentando invadir a Rocinha, né? Troca de tiro com equipe passando? Não tinha como. Então só tinha um jeito. Você colocou a PM ali para a PM impedir a disputa territorial. E aí o que eles fizeram? Um acordo onde os traficantes guardavam o armamento, ficavam mais escondidos, numa área inclusive mais vulnerável dentro da comunidade. O próprio secretário de Segurança na época, o Beltrame, disse que não era o objetivo da UPP acabar com o comércio de droga nas favelas. Ele deu essa declaração, porque o objetivo não era esse. O objetivo era fazer com que esse comércio não fosse, né, violento, né, não ostentasse armamentos militares e não houvesse, principalmente, a disputa do território. Isso a UPP conseguiu, de uma certa Só forma. que ocorre que com a UPP o Estado entrou nas comunidades, nas favelas, com a questão da segurança pública, mas não entrou com educação, com saúde, com desenvolvimento social. Até porque, sinceramente, vamos lá, Léo, se tivesse saúde, desenvolvimento social, educação, justiça, não precisava de UPP. Essa frase não é minha não, do MC Leonardo, lá da Rocinha. Então, assim, para a gente resolver o problema da segurança pública, para além da educação, dos CIEPs, para a gente poder dar outras oportunidades para esses jovens não serem tão seduzidos por esses caminhos da criminalidade, a gente tem que resolver o problema econômico. A gente vive num país periférico, num país em desenvolvimento, mas que está fora aí, né, desse mundo desenvolvido e que é quintal dos Estados Unidos. Mas repara, eu não estou falando só da macroeconomia, não. Né, de um modelo neoliberalista que se contrapõe ao neoliberalismo, não, porque isso vai demorar muito tempo e as pessoas estão sofrendo, elas estão querendo saber... Soluções imediatas. Exatamente, e é legítimo, né? Claro, o cara não quer se esperar, imagina se eu for... Então vamos ter que esperar o modelo neoliberal ser substituído para o cara sair com um fuzil da porta da minha casa? Não. O que a gente tem que propor? A mesma coisa. Esses territórios estão sendo ocupados por economias informais que estão sendo apropriadas por esses grupos armados. Não tem dúvida. Os caras não são cruéis por natureza. Não é uma coisa lombrosiana do cara que nasceu com a tendência para o mal, nasceu para ser traficante ou ter um fuzil na mão e esculachar morador. Não é isso. É uma economia que é apropriada por esses grupos, né, e que eu acho que o Estado tem que começar a pensar num projeto de segurança que atinja essa base econômica que fundamenta o domínio territorial. Vou te dar um exemplo. Hoje não é só droga, né? A droga é uma das economias, talvez a segunda ou a terceira, né? Existem economias mais fortes. Vou te dar a economia mais forte desses territórios é o gás. Para pensar, o gás são 150 mil moradores na Rocinha consumindo gás, né? O bujão de gás lá na Rocinha deve estar em torno de 100 e poucos reais, porque pagam ágio. Como é que é feita essa questão do ágio? Se você sair da Rocinha e for comprar o gás fora da Rocinha, no asfalto, você vai pagar um gás mais barato, mas você é proibido de comprar o gás e entrar com gás na comunidade. Você só pode comprar lá dentro, e lá dentro eles te cobram ágio porque o distribuidor do gás, autorizado pela prefeitura, paga um arrego para o tráfico. E esse arrego quem paga é o morador. Então, e eu estou falando de tráfico, mas o tráfico aprendeu com a milícia, porque isso começou a ser feito na área da milícia. Então, hoje, tráfico e milícia só muda o nome, mas a forma de operar o controle das economias, que a milícia também está trabalhando com droga. Sim. Né? Já tem acordo da milícia com o terceiro comando puro, com essas coisas. Tem há muito tempo que as áreas de milícia já vendem droga. Então, o que acontece? Essas economias, o Estado tem que fazer uma intervenção econômica nessas áreas. Primeira intervenção econômica, Léo, sinceramente, aí tem que ter um governo com disposição para fazer isso. Primeiro, a venda do gás tem que ser estatizada nesses territórios. Acabou. Tem ninguém que tem autorização. Iniciativa privada. Primeiro, que mentira iniciativa privada. Vai você tentar ter um ponto de venda de gás na Rocinha para ver se tu consegue uma autorização. E olha que você, né, tá na política, né? Tem, né? Não vai. Dos territórios. Não tem como, não vai ganhar essa autorização, porque tá todo mundo nesse esquema que alimenta o domínio territorial. Então, esse domínio territorial ele é alimentado por esquemas, inclusive, que vem de uma
de uma coisa lícita, como a venda do gás, autorizado pela prefeitura. Então é preciso uma intervenção nisso. Por exemplo, transporte. Transporte alternativo é outra fonte de renda desses grupos. Como é que surge o transporte alternativo? E aí temos que lembrar de novo do Brizola. O Brizola encampou as empresas de ônibus no Rio de Janeiro. Sim. Ninguém sabe por que o Brizola encampou, porque ele dizia que não eram os empresários de ônibus que tinham que traçar as rotas e as linhas do ônibus, né? Era o Estado, porque as linhas deviam ser traçadas no interesse do trabalhador e não no interesse do lucro do empresário. Isso é uma concessão, isso é um serviço público. Então hoje eu vou te dar um exemplo. Vila Valqueira e Barra da Tijuca. É um trajeto que, sem trânsito, 30 minutos, né? Sabe quantos ônibus uma pessoa tem que pegar do Valqueire, né, para Barra da Tijuca? 3 conduções. Aí aparece uma van que diz Barra da Tijuca, R$10. Ninguém se joga. Por quê? Cara, não tem como. É mais rápido, o trabalhador precisa se locomover, né? Ele tem hora para entrar no trabalho, Claro. tem hora para sair, então tem que se locomover para o dia dele render mais, de uma forma mais veloz a locomoção, e o preço também, né? Que ele vai pagar ali um valor menor do que nas 3 condições. Então, é preciso também que haja uma intervenção do Estado na questão do transporte público. Eu estou te dando 2 exemplos para chegar na droga, que é mais um outro exemplo. Maconha, pelo amor de Deus. Os caras estão botando clique cannabis, estão até fazendo propaganda, uns médicos brancos, lá tudo bonitão, vendendo uma planta que está proibida. Nos táxis. Sim, isso está anunciado, e é pior do que isso. Hoje, a direita, o agronegócio no Brasil, está sendo cada vez mais, avançando cada vez mais num projeto de legalização da maconha no Brasil. Sabe para quê? Para a gente plantar maconha e mandar maconha para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Canadá, para eles fazerem o remédio lá e a gente comprar o remédio dos caras. Isso viola princípio de soberania nacional, Léo. Aí entra novamente na questão econômica, né? Tudo, mas é soberania tudo nacional, que Sim, a gente estava falando. É tudo na questão Mas econômica. você acha que hoje tem uma prerrogativa de que os governos estaduais são os responsáveis pela segurança pública, né? Você acha que o governo federal deveria fazer mais pela segurança pública? Diante Desde que desse cenário? faça certo. Porque hoje o que eu vejo o governo federal muitas vezes apontando é para criar mais polícia. Guarda Nacional. Sinceramente, dentro disso tudo que a gente está conversando aqui... Porque entra na questão das fronteiras, entra na questão... Sim, mas assim, aí é outra coisa. É o governo federal atuando na área que ele já tem, né, definido para atuar, que é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Já existem polícias federais. Agora, criar uma Guarda Nacional... Para quê? Qual é o objetivo dessa Guarda Nacional? É para ela vir em apoio às polícias estaduais para fazerem operações nas favelas e produzirem mais cadáveres? Sou contra. Mas você acha que só os governos estaduais dão conta? Deveriam dar conta no que diz respeito ao policiamento preventivo, que visa evitar os delitos, e as investigações. Mas não é só com polícia que se trabalha segurança. A gente acabou de conversar que existe uma série de intervenções na área econômica que são capazes, né, de resolver problemas de segurança, né? Você identificou, teve experiência já no interior de São Paulo que identificavam que a maioria dos homicídios aconteciam nos bares a partir na madrugada, 11, meia-noite. Então vamos fechar os botequins a partir das 10 durante um período. Isso tudo, né, não é com polícia, é com poder de polícia, mas não com a polícia. Então acho que a gente tem que começar a pensar nessa questão que eu vejo econômica. Se a gente trabalhar em cima de retirar a base de sustentação econômica desses grupos, agora a gente tem que pensar o seguinte: o que nós vamos mudar? Porque não adianta só tirar essas economias dos caras, porque eles estão ali, né, atrás de uma sobrevivência. Vamos falar a verdade, Léo. Porque o discurso que se coloca é que parece que é o seguinte: o cara vai para o tráfico porque ele quer, porque se ele não quisesse, ele vai virar um empreendedor. Esse que é o discurso. Mas não existem oportunidades para todos. Sim, mas no país de hoje. No Brasil de hoje não existem oportunidades. Mas eles dizem que sim. Eles dizem que ir para o crime é uma opção, que do outro lado a outra opção é você ter as oportunidades que não existem, né? Mas é o discurso que está sendo colocado é esse.
O que eu vejo que é muito grave aqui no Rio é que o que era o chamado poder paralelo deixou de ser paralelo, né? Virou o poder estabelecido. Sim, Com a prisão que a gente teve do TH Joias, que exatamente. foi ali com fortes indícios, vamos dizer assim, de ser um deputado do próprio Comando Vermelho, Uhum. depois a posterior prisão do Bacelar. Então, assim, a gente está vendo a criminalidade, eu acho que talvez aí você pode falar, complementar isso também, né? Mas a criminalidade sempre buscou interlocutores na Sim. política. Mas agora, de alguma forma, eles estão nem buscando interlocutores, eles estão se colocando na política, no parlamento, é isso mesmo? Pois é, começa primeiro com apoios de determinados políticos aos grupos que dominavam o território, principalmente as milícias. O crescimento das milícias se dá justamente porque a milícia ela tinha uma interlocução com o poder político, que mantém até hoje, né? E que dava como retorno a esse poder político os votos naquele território dominado. Né? Então, se você quer estudar, né, quem são os políticos ou qual é o poder político que está nessa articulação com os territórios dominados pela milícia, é só abrir o mapa eleitoral e ver quem é que está lá Só dá um ganhando. Google aí. Exatamente, eu lembro, né, que na época do Cabral, que ele foi eleito, acho que foi quando ele foi reeleito, cobraram dele a quantidade de voto absurda que ele teve em Campo Grande, na área de milícia. Aí ele falou assim, é que o povo está reconhecendo a nossa luta contra as milícias. Mas aí, diante desse Ou seja, cenário, eu acho que é importante ressaltar, diante desse cenário que a gente teve, a cassação da chapa para governador, do governador Cláudio Castro e do vice, e aí a gente teve a prisão do presidente da Alerj, envolvendo esse caso aí todo do Comando Vermelho, uhum, começou com uma investigação da Polícia Federal, sim, e aí a gente está com um governador interino, que é o desembargador, presidente do TJ, e a gente está vivendo um cenário de caos no Brasil, no Rio de Janeiro, um cenário de crise institucional muito grave. E eu quero muito reforçar aqui a posição, não sei qual é a sua, Zacone, mas a uhum, posição do PDT é por diretas já, porque a gente entende que diante do caos que se instalou, da uhum, crise de credibilidade e de governabilidade que se instaurou no Rio de Janeiro, é preciso, agora está sendo analisado pelo STF, que se tenha eleições diretas para devolver ao povo o direito de eleger o seu governador, de escolher o seu governador. E sim, de preferência sem fraude, sem um esquema do CEPERJ, sem fake news. uhum, A gente precisa devolver ao povo o direito de votar. Porque a gente teve uma eleição relâmpago na Alerj 2 semanas atrás, sim, que inclusive foi uma ação do jurídico do PDT que conseguiu anular aquela eleição. Porque tinham cassado o mandato do Bacelar uhum, e não tinham feito a recontagem dos votos. Então aquela eleição era ilegal, eles não podiam ter feito aquela uhum, eleição para presidente da sim, Câmara. Então a gente vê uma Alerj completamente contaminada, um poder político sem credibilidade. Hoje, se a gente vai nas ruas, a gente pergunta para as pessoas quem é o governador do estado do Rio. Eu acho que 99% das pessoas não vai saber responder. uhum, E a gente está nesse imbróglio esperando essa definição de eleições indiretas ou diretas. sim. E eu estou muito nessa luta por diretas já. É. A gente sabe que não resolve tudo, Uhum. mas eu acho que é a melhor solução política Sim. para o problema que o Rio de Janeiro entrou. A questão toda é que tem um paradoxo nisso tudo, né? Porque quando você fala que a Alerce, ela hoje está contaminada, né? Todos que estão ali foram eleitos pelo voto do povo. Então, quer dizer, a eleição e a participação popular no pleito não resolve o problema, porque Sim. mas eu acho que enquanto princípio é o melhor, porque eu defendo, inclusive, que no Brasil a gente aumente a democracia direta no sentido dos plebiscitos. Eu acho que Uhum. isso tem sido muito pouco utilizado no Brasil. O último plebiscito que eu me lembro foi lá no negócio do armamento, do desarmamento, né? 2006. Pois é, e eu acho que melhora muito a qualidade do debate, permite o debate político fora do pleito, porque no momento das eleições você tem um tempo muito curto para debater, para estender, porque você tem que debater tudo, né, naquele período eleitoral. Agora, se você fala assim, bom, legalização do aborto, vamos botar em plebiscito. Na Argentina foi Sim, aprovado. plebiscito. Vamos! Pô, os caras são doidos para botar isso em plebiscito, porque eles sabem, a direita sabe que em muitos temas eles vão, né, no plebiscito, ganhar, A gente né, tem uma baixa a posição deles. participação popular ainda. Sim, E mas um isso baixo muda. envolvimento da população com a democracia. Mas muda o debate. Por exemplo, a legalização nos Estados Unidos da maconha começou, né, no Colorado. E lá começou da seguinte forma: eles faziam um plebiscito, perdiam. Perderam 5 anos.
no debate. Aí, no 6º ano, alguém falou, bom, a gente tem que sensibilizar o eleitor. Pô, tem uma lei no Colorado que se o Estado arrecadar mais do que a despesa, ele tem que devolver o dinheiro para o contribuinte. Fizeram as contas, pô, se legalizar a maconha no final do ano, nós vamos devolver, bota aí, sei lá, 50 mil reais no bolso de cada contribuinte, né? Para não falar em dólar. Os caras, porra, toparam. Porra, e foi isso que aconteceu. Quando no Colorado legalizaram a maconha, que foi o primeiro estado, eles devolveram dinheiro para o contribuinte, pô, aquilo ali viralizou nos Estados Unidos, hoje até no Alasca. A maconha está legalizada, porque não tem coisa que sensibilize mais o eleitor estadunidense do que um dinheiro no bolso. O que a gente vai buscar nesses debates foi como a gente discutiu lá na questão do desarmamento. Teve um debate para buscar um ponto de sensibilização. Então, se nós formos debater a questão da legalização da maconha, a gente vai perder no primeiro ano, vai perder no segundo, vai perder no terceiro, mas já chegar uma hora que a maturidade do debate vai estar num nível que a gente tem chance de ganhar. As eleições hoje, elas ocorrem são muito suscetíveis a fraudes, tanto fraudes econômicas, como foi o caso do CEPERJ, com Cláudio Castro, quanto fake news, né? A eleição de Bolsonaro foi uma grande fraude. A gente pode dizer assim. Sim. Porque foi uma eleição totalmente baseada em fake news, com aquela prisão ilegal do Lula, né? Então a gente a eleição do Trump também totalmente baseada em fake news, então a democracia ainda é muito frágil, né? Sim. Se a gente pensar. Mas eu quero mudar um pouquinho aqui de assunto para sair um pouco desse assunto pesado e para um assunto mais Hare Krishna. Porque você, Zacconi, você é Hare Krishna e eu não queria deixar de mencionar sobre isso. Eu tenho contato um pouco mais com o budismo tibetano, que é um pouco diferente, mas tem alguns entrelaçamentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é ser Hare Krishna e como é ser Hare Krishna na polícia e na política. Legal. Acho que o Hare Krishna tem a ver com a minha geração, né? Eu sou geração anos 80. Entendi. Né? E a geração dos anos 80 herdou muita coisa da contracultura. E o Hare Krishna, ele surge no Ocidente, né, pelas mãos da contracultura, porque o mestre espiritual do nosso movimento, que é Srila Prabhupada, ele veio da Índia sozinho para os Estados Unidos e chegou em Nova York em 1963. E ele ia para o Central Park cantar mantras sozinho, um senhor de idade. Pô, imagina, naquela época, né, a quantidade de jovens, né, que estavam nessas buscas espirituais, até muitos até fazendo uso de droga. Quando viram, né, um senhor indiano cantando Hare Krishna, aquilo virou um grande movimento nos Estados Unidos e se propagou por todo o mundo. Mas o que tem por trás desse acontecimento histórico, né, é um conhecimento milenar, porque o Hare Krishna faz parte do hinduísmo, né? E o hinduísmo tem uma escritura que é chamada os Vedas, que é uma escritura sagrada que ela não trata nem só de assuntos transcendentes, não. Existem Vedas que tratam de conhecimento desse mundo. Ayurveda trata de medicina, né? Não sei se você já ouviu falar medicina ayurvédica, né? Então você tem ali um conhecimento milenar, né, de uma cultura que para nós, dentro daquilo que nos é informado, ela tinha um conhecimento mais sofisticado em relação, né, às próprias questões materiais, porque o tempo, né, oriental, ele não é linear, né? É muito diferente Ele é da cíclico. cultura ocidental. Então, significa que nós podemos estar vivendo hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço científico, num momento até mais primitivo do que em outras eras onde você tinha um controle, né, muito maior dos elementos materiais, do próprio conhecimento acerca da mente, da inteligência. E o Hare Krishna tem muita informação vinda desse campo do hinduísmo. Agora, o Hare Krishna está entre as correntes personalistas, que essa é que é a grande diferença. No Oriente, você tem duas escolas que são as grandes escolas, os impersonalistas e os personalistas. Os impersonalistas entram muito na linha do budismo, são aqueles que acreditam que Deus não é uma personalidade, ele é uma energia. E como uma energia, nós fazemos parte dessa energia maior. Então, a minha essência espiritual, a sua, de todos, né,
quando se libera, no estágio mais avançado de vida, ela se funde nesse nirvana, nesse Brahman, que é uma luz, algo impessoal. O Hare Krishna teve grande aceitação no Ocidente por conta do cristianismo, porque o Hare Krishna ele é personalista. Nós, em última instância, acreditamos que Deus ele tem uma personalidade. Krishna. Krishna. Ah, ele toca flauta. Por que que ele não toca guitarra? E como é Porque para ele você, gosta de flauta. Como é para você, Zacone, conciliar essa espiritualidade, essa ideia de luz, vamos dizer assim, zen, com ser policial, com ter escolhido isso, porque a gente associa a polícia a uma dureza, né? Sim. Como é que é isso para você internamente? Eu estou escrevendo um livro de memórias. Esse livro de memórias vai chamar Delegado é para Soltar. Memórias de um policial antifascismo. Estou contando, né, a minha trajetória na polícia. E já na introdução, no primeiro capítulo, eu falo uma coisa que realmente foi o que aconteceu. Eu não escolhi a polícia. Foi a polícia que me escolheu. E por que isso? Porque eu era formado em Direito, né? Eu já vinha de uma outra profissão, eu tinha sido jornalista, mas por uma série de eventos, né, na vida. Eu Fez comunicação, depois fez fui direito. trabalhar no jornal, jornalismo. Na verdade, quando eu fiz vestibular, eu fazia direito à tarde, lá no Caco, na Nacional, e à noite era uma maravilha que eu ia para a PUC. Aí eu fazia jornalismo na PUC anos 80, tu imagina fazer jornalismo na PUC anos 80, ficava ali a noite toda na Baixo Gávea. Então, essa foi assim, a minha história quando eu entrei na faculdade. Aí abandonei o direito, porque estava curtindo o jornalismo e fui terminar a faculdade de jornalismo, me formei, trabalhei em jornal e tudo, e em algum momento eu me afastei da profissão de jornalismo e precisava me sustentar, porque a minha filha mais velha já tinha nascido, a Kalinde, que você conhece, né? E aí, no início dos anos 90, meu pai me deu como opção, volta a fazer direito, que eu tenho alguns imóveis, alguma coisa aí que você pode ficar administrando, mas precisa que você tenha o diploma de direito para você advogar. Aí eu fui fazer direito para sobreviver. Aí terminou a faculdade de direito, eu achava que era velho. Eu tinha 33 anos, mas eu achava que era muito velho. Aí, tem que fazer concurso público. Aí comecei a fazer concurso para a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria, e apareceu um concurso para delegado, eu fiz e passei para delegado. Então eu digo assim, eu não escolhi, porque eu entrei como delegado, e isso é uma diferença também, né? Porque o delegado de polícia, ele já entra mandando sem conhecer nada na polícia. Eu, inclusive, faço muita crítica a isso, né? O delegado, ele é uma carreira separada da carreira policial. Você faz o concurso, você chega, e não é em todo lugar no mundo que tem essa divisão de delegado e agente, não. Na maioria dos países, o policial que entra na base, conforme ele vai passando os anos, né, acumulando conhecimento, experiência, ele chega ao auge da carreira, que é comissário. Então, no mundo, na Argentina, por exemplo, não existe delegacia de polícia, é comissaria, que chamam os estabelecimentos onde fazem as investigações policiais. É comissaria, porque o cargo máximo é comissário. Mas eu tinha o diploma de Direito, fazia curso para a área jurídica e acabei passando para delegado, que é uma carreira que é metade de jurista e metade de polícia, né? O policial é um trabalhador, né? Sim. Muitos são servidores públicos e são trabalhadores, né? Eu acho que a esquerda ainda erra um pouco em não olhar, talvez, para o policial como um trabalhador da segurança pública. Com certeza. Nessa chacina aí do Alemão, né, que o Cláudio Castro fez, esse genocídio Perfeito. no Alemão e na Penha, ali a gente teve um policial que estava com 4 meses de serviço, que foi morto. E a mãe dele mesmo foi nos jornais falar: meu filho foi levado à morte por essa política de segurança pública desse governador. Sim. É isso que a gente precisa denunciar. Além dele, morreram outros policiais. Acho que tiveram 5 policiais que morreram nessa operação, né? E a gente tem que denunciar no sentido da sociedade entender que o policial ele está no pior lugar desse modelo de segurança, né, do extermínio. Por quê? Não são os policiais que decidem por essa política. Sim. A maioria desses policiais, a maioria não, quase a totalidade desses policiais souberam que tinham uma operação, não sabia nem aonde, um dia antes. Sabe como é que essas operações são organizadas? Nas delegacias, nos batalhões, se avisa: olha, amanhã vai ter uma grande operação, você está convocado. Então você tem que comparecer 4 horas da manhã em tal lugar. O cara não sabe qual é a missão. Ele chega lá. Assim como os soldados que iam à guerra no Vietnã.
Exatamente. Então, romper, né, com essa polarização que existe, até porque aqueles que estão, né, sofrendo os efeitos danosos dessa política de segurança do extermínio, né, eles estão vendo o policial apertar o gatilho. Mas por trás daquele policial apertando o gatilho, existe todo um comando político. E no Rio de Janeiro tem que ser denunciado, porque, inclusive, com participação de órgãos que deveriam estar fiscalizando e não participando, né, do planejamento da operação. No Rio de Janeiro, o Ministério Público participou do planejamento da operação junto com a Polícia Militar e junto com a Polícia Civil, que resultou no mais 120 mortos. E aí, quem é que vai agora ser responsável por fazer o controle da legalidade desses atos se o órgão que deveria fazer o controle estava no planejamento? Você entende? E quando o Witzel, por exemplo, falou do tiro na cabecinha, que o policial ia atirar para matar e depois, né, ia responder por isso, quem estava exposto ali era o policial, porque não era o governador que ia sentar depois para responder se um inocente tivesse sido morto, ia ser o próprio policial. Exatamente, e das nossas bandeiras do movimento Policiais Antifascismo é a construção do policial como trabalhador. E é importante isso, porque quando a gente fala em construção do policial como trabalhador, é que ninguém é trabalhador pela natureza do serviço. Não está na natureza da atividade se alguém é trabalhador ou não. Por exemplo, se eu perguntar, flanelinha, que toma conta de carro na rua, é trabalhador? Camelô é trabalhador? Hoje, nós do campo da esquerda vamos reconhecer que são trabalhadores informais, mas na origem da esquerda, do marxismo, só o trabalhador sindicalizado eram inimigos da classe trabalhadora, os trabalhadores informais, o Bezinato, né? Então, quer dizer, as coisas vão mudando. Se a gente quiser esquentar ainda mais esse debate, prostituta é trabalhadora? Porra, você vai ter... Isso é uma polêmica aí uma polêmica sem décadas, fim, porque não está na natureza. Então, acho um absurdo se questionar se policial é trabalhador. Não, ele vai ser trabalhador se nós o construirmos como trabalhador. E nós, do Movimento Policiais Antifascismo, nós entendemos que é necessário a construção do policial como trabalhador. Por quê, Léo? Para que o policial possa se reconhecer na luta dos demais trabalhadores, né? E ser reconhecido pelos demais trabalhadores na sua própria luta. Esse momento vai ser um momento mágico que acontece raríssimas vezes. Infelizmente, é o único momento que eu vejo policiais aderirem a movimentos unificados é quando cortam o salário do servidor público. Aí o policial lembra que é trabalhador. Mas a gente não precisa esperar esse momento trágico para que policiais se reconheçam como trabalhadores. A gente tem que tentar construir isso na política. Uma das coisas que nós temos feito enquanto movimento é dialogar com os partidos de esquerda a necessidade dos partidos de esquerda colocarem pautas do trabalhador policial, né, nas casas legislativas. Isso é fundamental, cara. Né? Hoje isso não é possível, mas na época que eu propus ainda era uma isenção de IPVA, né, para carros populares de policiais trabalhadores. Por quê? Porque o policial, a primeira coisa que ele faz quando ele entra num concurso para polícia militar, né, é comprar um carrinho, porque ele sabe que, como policial com carteira e arma, ele não pode ficar andando de transporte público. Mas ele usa o carrinho dele como uma viatura, porque quando você vê filme nos Estados Unidos, filme americano, você vê o policial chegando com a viatura em casa, porque nos Estados Unidos eles dão a posse do uniforme e da viatura para o policial. Inclusive Aqui lá... não. Aqui não, você não pode, é peculato. Inclusive, outro dia saiu, né, a história aí da delegada que deixou uma viatura descaracterizada com o marido, deu um problema danado. Você não pode fazer um supermercado com uma viatura, você não pode levar para casa a viatura, teoricamente. Teoricamente. Então, o que significa que, porra, se o policial trabalhador, ele precisa do carrinho para ir até a delegacia, até o batalhão e voltar, ele está mais ou menos que nem um taxista, está prestando um serviço público, até que se no caminho do trabalho ele vê uma ocorrência, ele vai ter que atuar. Então, o impacto disso, né, no orçamento é insignificante. Você vai botar carro popular na polícia, mas aí a esquerda fica com essa coisa daquele ranço antigo de falar assim, não, o policial é inimigo da classe trabalhadora. Não existe isso, cara. Policial também é trabalhador, né? E aí a gente chega na questão do trabalhismo. Exatamente. E, Zacone, hoje eu estou como presidente municipal do PDT, aqui na cidade do Rio. E para mim é uma honra ter você como um quadro nosso, trabalhista, Lá também. filiado ao PDT.
Você já toda veio minha. candidato em algumas eleições, e agora você não está querendo disputar a eleição esse ano. Agora eu vou apoiar. Temos Ah. muitos bons candidatos no partido. Mas eu espero que você volte. A gente precisa de você na política, de alguma forma. Mesmo que não seja em algum cargo eletivo, Sim. como deputado, como vereador. Seria um bom vereador ou deputado, caso queira. As portas vão estar sempre abertas para você para isso. Mas a gente precisa fazer esse debate, como você tem feito. E Muito para obrigado, terminar, a Theo. gente vai fazer um bate-bola aqui. Vamos? Zacone, vamos lá. A gente falou muito aqui de segurança, desses desafios do Rio, esse cenário do cachorro correndo atrás do próprio rabo, Sim. que parece que o Rio de Janeiro não tem jeito. Te pergunto, o Rio tem jeito? Tem. Tudo tem jeito nessa vida, menos a morte. Ditado popular antigo, né? Então, claro que o Rio tem jeito. Você acredita nisso? Acredito, muito. E se eu não acreditasse nisso, eu não estava na política, eu não estava nem aqui gravando esse podcast contigo. E qual é o maior mito sobre a polícia? A polícia é inimiga da classe trabalhadora. Isso é um grande mito. Porque isso levou também os policiais a se sentirem Sim, rejeitados. rejeitados. Até porque não são os policiais que definem a política de segurança, é o poder político. Leonel Brizola em uma frase ou em uma palavra para você? Pô, eu já falei e vou repetir. Nosso projeto de segurança pública são os CIEPs. Dr. Nilo Batista. Pô, guru, referência total. Eu só consigo raciocinar, ter esse pensamento político, né, dessa forma que eu expus aqui, a partir, né, dos ensinamentos que eu tive, né, desse campo crítico do direito penal que veio do Instituto Carioca de Criminologia, não só do professor Nilo, da professora Vera Malaguti e de todos aqueles mestres que estavam ali em torno deles, né, nesse mestrado em Ciências Penais que eu participei lá na Cândido Mendes em 2001. Né, eu fui da segunda turma desse mestrado. Não era um mestrado, era um espetáculo. E Orlando Zacone por Orlando Zacone? A pergunta Isso. mais difícil, né? Só um cara. Só um cara. Corajoso. Às vezes, né? Às vezes corajoso. É preciso ter coragem, mas eu lembro muito da Clarice Lispector quando fala de coragem, né? Que legal. Porque eu me sinto corajoso para coisas muito grandes, mas às vezes em coisas pequenas eu tenho medo danado. Adorei que você citou a minha escritora favorita. E o ensinamento da filosofia Hare Krishna que você possa dar pra gente aí? Pra mim também, pra esse ano de 2026 que eu vou enfrentar alguns desafios desse ano. Olha, vegetarianismo, ecologia da boca para dentro. Eu acho que a restrição à alimentação à base de carne hoje é uma questão que avança em vários campos, que transborda inclusive a questão da espiritualidade, a questão até ecológica, né? Sim. Porque hoje a forma industrial, e aí vamos falar nisso, né? Porque quando a gente está falando aqui da alimentação com a base de carne, eu não estou me referindo ao cara que está pescando seu peixe, né? Não é por aí. Eu estou falando assim, essa indústria da carne, ela hoje tem promovido grandes desmatamentos, grandes emissões de gases, efeito estufa. Não é natural essa forma de alimentação industrial da carne. A quantidade de carne que você precisa colocar no mercado, isso tudo tem a ver com a questão econômica, né? Mas tem a ver com o capitalismo. Né? Eu sou vegetariano, mas eu acho assim, vegetarianos contra o capitalismo seria uma boa bandeira. Inclusive, tem um restaurante muito bom no centro do Rio, que o Zacone sempre me leva. Me lembra o nome do restaurante? O centro é Govinda, não? Govinda, né? Govinda. Govinda. Vamos fazer uma publi aqui do Govinda. Excelente restaurante Hare Krishna. Ali na rua São José, perto do Lumen, né? Perto ali do buraco do Lume. A gente vai encerrar essa entrevista. Prazer. Eu quero fazer um chamado aqui, gente, para todo mundo que acompanhou um pouco esse bate-papo nosso aqui, que foi de segurança pública a vegetarianismo. E todo mundo que quiser acompanhar mais do nosso trabalho, do meu trabalho, do trabalho do Zacone, me acompanha lá nas redes sociais, @leolupi.rio. Lupi é L-U-P-I. Tô no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. No YouTube é leolup_rio, porque não dava pra botar o ponto lá. Mas se botar Leolup, você vai achar lá no YouTube. E, gente, esse é o segundo episódio do nosso podcast, O Rio Não É Pra Amadores. E aí eu vou pedir pra vocês, gente,
que entrem lá no YouTube, Léo Lupe, _Rio. O Rio não é para amadores. Se inscrevam lá no canal. Vai estar lá, se inscrever. É só você apertar, se inscreve, é grátis. Tem lá um sininho. Aí você vai apertar esse sininho, porque aí quando você aperta esse sininho, vão notificar para você sempre que entrar um novo episódio, o celular vai te avisar que entrou um novo episódio. E aí você pode dar aquele like, curtida, pode comentar. Se você gostar da entrevista, compartilha, você vai estar ajudando bastante a gente a difundir essas ideias progressistas, trabalhistas, fora aí da ordem estabelecida, né? Isso aí, dentro da ordem, contra a ordem. Aproveita também, Zacone, divulga aí suas redes sociais e seu trabalho. Eu tô, né, seguindo aí na construção do movimento Policiais Antifascismo. Nós, ano que vem, estamos indo para mais um congresso, né? Então, a gente tem nos estados, né? Cada estado tem uma organização do movimento. Então, se vocês botarem no Instagram, @policiais antifascismo junto, vai aparecer São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. E aí vocês, dependendo do estado, né, podem, né, acompanhar as nossas redes. E eu tô lá, @Orlando Zacone. Quem também quiser seguir lá, procurar para trocar ideia, dar sugestões, vai ser muito bem-vindo. Esse foi mais um O Rio não é para amadores. Hoje o tema foi segurança pública, mas tem muitos outros temas para a gente dialogar, então fiquem ligados nos próximos episódios, nas dores e delícias de morar no estado do Rio de Janeiro. Valeu, meu amigo.